Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Visto que o mês de julho completa 1 ano da aprovação do novo marco do saneamento, neste episódio nós vamos falar sobre como os gestores municipais estão se adaptando à nova lei. O novo marco legal do saneamento é o pontapé inicial para um movimento histórico de transformação da realidade brasileira, em termos socioeconômicos e ambientais. Ao mesmo tempo em que a responsabilidade dos gestores foi ampliada pelo novo marco, a lei traz também alguns instrumentos para que ele consiga atrair investimentos privados e universalizar o acesso à água tratada e coleta de esgoto. E com o objetivo de facilitar o entendimento da nova legislação e auxiliar os municípios a se adaptarem, o CLP vem trabalhando desde o início do ano em um guia para os gestores municipais. A ferramenta foi elaborada por diferentes atores do setor público, privado e do terceiro setor e tem previsão de lançamento em agosto. Agora, para compreendermos melhor quais pontos os gestores municipais devem se atentar, nós vamos conversar com a Patrícia Vieira, analista de mobilização do CLP e responsável pela produção do Guia do Saneamento. Depois, nós conversamos com Bernardo Egas, ex-secretário municipal de Meio Ambiente e coordenador de sustentabilidade da Câmara no Rio de Janeiro, que vai nos contar um pouquinho da experiência fluminense com a nova lei. Oi, Paty. É um prazer te receber aqui no Coisa Pública, principalmente porque, para quem não sabe ou não acompanha o nosso podcast, a Paty já esteve na minha posição no começo, entrevistou muita gente bacana e agora ela vai falar um pouquinho sobre o Guia do Saneamento. Então, Paty, como você já deve saber, né? Eu imagino que sim. Eu quero te perguntar, quem é você no Estado Democrático de Direito? Oi, Nath. Queria lembrar qual foi a resposta que eu dei no primeiro episódio para essa pergunta. Eu não lembro, mas eu acho que eu sou aí uma pessoa que acredita e trabalha para que a gente consiga permanecer no Estado Democrático de Direito. De forma mais profissional, eu sou formada em gestão de políticas públicas, a minha especialização em andamento também é nessa área. Eu tive uma passagem pela Prefeitura de São Paulo e desde 2017 eu atuo no terceiro setor, no caso, no CLP, que é responsável por essa gravação. Então, dentro aí do CLP, eu já trabalhei com a parte de comunicação, gestão de projetos com várias prefeituras, governos estaduais, e agora eu estou na área de advocacy e relações governamentais. Perfeito, Paty. Muito bom te receber aqui. E eu quero começar, então, perguntando para você como que você explica o papel do terceiro setor na aprovação do novo marco do saneamento e como que as organizações elas podem contribuir para o avanço, então, do saneamento, no caso, para esse acesso, né? Na temática do saneamento, as organizações do terceiro setor, elas têm aí uma importância fundamental para a aprovação do marco, né? O terceiro setor, nesse assunto, ele abarca uma série de organizações. No caso do saneamento, aí com diferentes visões, perspectivas, mas elas acabam tendo um objetivo comum, que é lutar aí pela universalização do acesso à água e ao tratamento de esgoto. Além disso, a gente também tem várias organizações que são da pauta do meio ambiente, que acaba se casando aí muito com a questão do saneamento. Então, é um cenário de várias organizações, algumas com muitas décadas de atuação, que fizeram o quê? Basicamente, fomentaram essa discussão, fizeram pressão política, forneceram algo muito importante, que foi dados e indicadores, para que a gente pudesse elaborar um diagnóstico e ofertar essas informações para o governo. Então, ao meu ver, o terceiro setor foi o responsável por conseguir aí levar um debate democrático sobre a pauta, principalmente por ter aí diferentes atores envolvidos. Quanto aos próximos passos, né, ou daqui para frente, eu acredito que esse papel do terceiro setor ele se mantém para que de fato a gente consiga atingir a universalização do abastecimento de água e esgoto, que está prevista aí para 2033. Mas a gente tem um país, né, em território continental, cada estado acaba possuindo uma especificidade do que é necessário ali de intervenção. Então, quanto mais essas organizações, que são organizações sérias, defendem pautas legítimas, estiverem
olhando, apoiando a implementação do novo marco. Isso vai ajudar bastante que a gente atinja aí a universalização. E, Paty, o que o município precisa fazer, então, para estar em conformidade com essa nova lei? Os municípios, eles precisam entender o que essa nova lei pretende trazer, como ela vai influenciar cada localidade. O novo marco, ele traz alguns dispositivos novos, como a possibilidade de regionalização, que é a junção de alguns municípios ali para que o serviço de saneamento básico seja ofertado entre eles. Isso aumenta a escalabilidade, os valores também aí de quem vai ter o interesse em ser a empresa que vai atuar nesse território. Mas eu acredito que os municípios precisam estar super atentos à questão do calendário. A gente tem um calendário aí de normas, entregas que esses municípios precisam fazer. Então, por exemplo, até o ano que vem, eles precisam entregar aí o plano municipal do saneamento. Embora esse plano municipal ele estivesse previsto desde 2007 como um instrumento importante da parte de planejamento do saneamento básico, ele acabou não sendo implementado. Quando a gente olha hoje o cenário, né, de aí 5.570 municípios do Brasil, a gente vê pelo IBGE que menos da metade acabou desenvolvendo um plano municipal desde 2007. E o que é o plano, né? Ele é uma ferramenta fundamental que vai conter as diretrizes, os estudos, diagnóstico, metas, para que daí sim seja possível traduzir isso em ações e políticas públicas de fato para a população. Então, existem agora novas diretrizes e uma exigência clara que o município precisa ter um plano se ele quer, por exemplo, receber um financiamento do governo, participar, receber transferências. Então, a ideia é que os municípios eles estejam atentos a esses calendários, se adaptando e tendo um plano municipal, porque ele acaba sendo aí o modelo de gestão mais adequado para a realidade. Então, hoje, quando a gente vai medir os números do saneamento, é muito difícil, porque você não tem planos uniformizados, né? Então, é muito difícil hoje você ter uma fotografia clara de como os municípios estão na parte do saneamento, por conta que o plano de 2007 não exigia isso. Mas eu acredito que daqui para frente a gente vai conseguir trabalhar mais com políticas públicas baseadas em evidência. Paty, eu queria te perguntar o seguinte, você tem uma longa história no CLP e você já participou de outras ações, outros programas, outros projetos, inclusive o Conexão Pública, que foi um projeto que você visitou pequenas cidades, né? Então você viu de perto ali a realidade das cidades. E nesse momento de crise fiscal, crise sanitária, a gente está falando dos municípios, a importância deles estarem atentos ao cronograma. O que você poderia falar para esse servidor que está ali e tem essa responsabilidade também de implementar um plano? Onde ele poderia buscar informações? Esse guia ajuda nesse sentido para ele conseguir, digamos assim, amenizar os efeitos da pandemia? Eu acho que os municípios, mesmo sendo pequenos, não necessariamente eles vão não ter capacidade estatal, que a gente chama, né, de conseguir abarcar e ofertar o saneamento, que é, né, o tratamento de esgoto, a parte de acesso à água. Quando a gente olha no cenário hoje do Brasil, a gente tem números que eu desconhecia, né? Embora eu seja da área de gestão de políticas públicas, eu sempre trabalhei mais com temas transversais. E quando eu comecei a atuar na parte de saneamento, eu fiquei meio chocada com os números, porque eu não tinha noção que eles eram tão chocantes mesmo, assim. Então, hoje, quando a gente olha, mais de 100 milhões de pessoas, e quase metade do Brasil, não tem acesso ao tratamento de esgoto, e 35 milhões, esses dados são do Trata Brasil, não tem acesso à água. Então, são números que me deixam muito assustada, assim. Então, eu acredito que a lei, o novo marco, né, essa nova regulamentação, ela vem aí para ajudar que a gente mude essa realidade. Quanto ao que os municípios têm que fazer, os pequenos municípios, é complexo, porque agora a gente viu, inclusive que a gente vai falar daqui a pouco, né, eu acredito que vocês vão fazer alguma pergunta sobre o guia que a gente está elaborando no CLP, mas a informação ela ainda não está super traduzida e didática para esses municípios. Então, você tem hoje, por exemplo, a presença da Agência Nacional das Águas, a ANA, né, como um órgão regulamentador, mas ao mesmo tempo a ANA ainda não disponibilizou todas as informações de como vai ser essa atuação dela. Quanto à questão de informação, pela lei a ideia é que o governo federal dê um apoio direto para os municípios, tanto na questão de informação, quanto na questão da tomada de decisão de qual é o melhor modelo para aquele município, se ele vai continuar às vezes com a empresa que ele tem já no município, ali com a autarquia, ou se ele vai
fazer uma relação com PPP, né, uma relação aí com uma empresa privada e o contrato costuma ser muito longo, então assim, vai precisar esse servidor pesquisar muito, mas entrar em contato, eu acho que com essas organizações, até mesmo do terceiro setor, que vão aí estar disponíveis para ajudar e dar informação. E a nossa ideia também, como CLP, é apoiar em que a informação do que precisa ser feito em relação ao saneamento, ela possa ser disseminada, chegar para todas as prefeituras da forma mais clara e palpável possível para que seja, de fato, colocado em prática. Inclusive, eu acredito até que eu já comentei, mas a possibilidade de receber dinheiro do governo federal está muito atrelada a esses municípios agora seguirem diretrizes mais rígidas. Então, eu acredito que até o final do ano a gente vai ter muito mais informação, vai conseguir trazer para esses municípios mais clareza de como colocar isso em prática. Tem as organizações também municipalistas, como a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios, que vivem divulgando também informação sobre isso. Mas o governo federal pretende ser um núcleo também aí dentro do Ministério da Economia e de Infraestrutura para ser aí um guia de informações para essa pauta. Paty, aproveitando então, você pode contar pra gente um pouquinho sobre o guia, quais são os seus objetivos e quais foram as percepções que vocês tiveram ao longo do processo? Bom, Nath, o guia, ele tá sendo aí um produto do que a gente atuou no ano passado. O CLP teve aí uma participação na mobilização para que a pauta do saneamento, né, o novo marco legal fosse aprovado. E a partir disso, a gente entendeu que essa lei precisava ser traduzida. Então, a gente uniu aí várias organizações, tanto organizações públicas do governo federal, como organizações privadas e do terceiro setor, e a gente escreveu a várias mãos um guia, uma cartilha que contém as principais informações sobre o novo marco para um gestor municipal. E quanto aos municípios, o que os gestores precisam estar mais atentos, eu até já comentei que seria a questão aí, né, dessa agenda de regulamentação, mas também eles vão ter que estar olhando aí para a questão de contratos, de prestação de serviço, para que seja possível garantir o cumprimento das metas e da qualidade que é estipulada, e também ter aí uma adoção de estratégia para tornar a localidade mais atrativa, investimentos privados, caso o município identifique que vai ser esse o modelo que vai seguir. Além disso, também a gente tem uma grande valorização assim de mecanismos de fiscalização e de prestação de contas. Então, o novo marco, ele trouxe uma visão sistêmica do saneamento, onde não só a gente oferta novas possibilidades para os municípios no formato de contratação, mas também onde está previsto aí a questão da fiscalização, da participação da sociedade civil, da transparência. Então, o guia, a gente tentou aí trazer todas essas informações. Ele ficou bem longo, a gente está agora modificando, fazendo a harmonização do texto, mas a gente quer trazer uma informação muito simples e muito didática do que os gestores municipais precisam fazer daqui para frente. Então, eu acredito aí que até como fonte de informação vai ser aí uma fonte importante para que os gestores saibam mais, entendam alguns aspectos, porque é uma lei muito técnica, mesmo sendo aí da área de políticas públicas, a gente elaborando vários desafios para entender e entrar em um consenso. Até porque a gente trabalhou com diferentes organizações e a nossa intenção é que seja uma linguagem neutra para que o próprio município e os gestores, servidores ali, eles que tomem a decisão, conseguindo fazer um diagnóstico claro de qual o melhor formato e modelo para eles. Para encerrar aqui da minha parte, o CLP lançou a partir de 2020 o ranking dos municípios, né? Já lançou o ranking dos estados há um bom tempo e ano passado lançou pela primeira vez o ranking e agora em novembro vem aí a segunda edição do ranking dos municípios. Queria que você me explicasse um pouco a relação do guia com o ranking, como que o gestor encontra informações complementares, enfim, que você explicasse um pouquinho mais como foi a construção nesse sentido. O ranking e o guia, eles têm um objetivo em comum, que é ser aí uma ferramenta de gestão que os servidores, gestores, as prefeituras possam usar para conseguir realizar um diagnóstico e entender como está a situação do seu município, seja em relação ao saneamento, quando a gente está falando especificamente dessa parte, ou dos outros indicadores, quando a gente olha de forma ampla para o ranking. A gente fala muito hoje sobre fazer políticas públicas baseada em evidências. Isso é muito difícil se a gente não tem um recorte, uma imagem clara de como aquele município está sobre a situação. E até dentro do próprio ranking, hoje o ranking trabalha aí com a informação de municípios a partir de 80 mil habitantes, porque coletar dados sobre saneamento
monitoramento não é fácil. Eles não existem, os municípios não passam, não há um monitoramento. Então, essas duas ferramentas, o nosso objetivo é que se expanda um dia, né, para principalmente o ranking aí para os 5.570 municípios do Brasil, que a gente consiga ter todos esses dados para a gente ter realmente uma fotografia mais evidente e confiável de como está essa situação no país. Então, o que o gestor pode fazer é utilizar, é ler, é pegar essas ferramentas, tentar criar um diagnóstico, buscar informação. Dentro do ranking ainda você vai ter informação sobre outras áreas, caso seja algo que você está buscando. Então, ele te dá aí uma visão sistêmica. E o que a gente fez para elaborar o guia, a gente também trata de indicadores dentro dele em um capítulo, foi isolar os indicadores de saneamento. Então, a gente pega 7 indicadores que são públicos, dados abertos, e ali é possível ter uma visão aí de 405 municípios de como que está o saneamento nessas localidades. Então, ali já dá informação e insumo para preparar realmente um plano de intervenção e implementar uma boa política pública. Paty, muito obrigada pelas suas respostas, pelas informações, pelo seu tempinho ao Coisa Pública. Te desejo um bom trabalho. Nath, Gui, obrigada pelo convite. Espero que essas informações cheguem aí aos municípios de forma mais clara e que eu tenha conseguido contribuir um pouco para essa pauta que é tão importante. Muito obrigada mesmo, pessoal. Olá, pessoal. Hoje a gente está recebendo aqui o Bernardo Egas e, como sempre, eu vou fazer aquela pergunta tradicional do nosso podcast Coisa Pública. Bernardo, quem é você no Estado Democrático de Direito? Muito prazer estar aqui. Obrigado, Guilherme. Eu sou Bernardo, eu moro no Rio de Janeiro, sou servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui eu ocupei alguns cargos, né, na Prefeitura. Fui subsecretário de Administração, fui presidente do Prev Rio, fui presidente da Fomenta, que é a agência de fomento da cidade, e fui também secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Fiz a pós-graduação com o Centro de Liderança Pública, né? Sou um líder MLG e estou sempre conectado aí com a rede, com todas as realizações do CLP. Bacana, agradecer mais uma vez sua participação, Bernardo. E vou começar perguntando, você tem uma passagem muito importante pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Eu queria primeiro que você fizesse uma análise de como é que está a situação da cidade do Rio hoje em relação a coleta de esgoto, fornecimento de água. A gente está vivendo um momento de debate ambiental muito forte, marco do saneamento. Então, eu queria que você fizesse uma análise do Rio hoje e como é que está em relação a metas, perspectivas que o município pretende atingir aí em termos de saneamento. Só uma pequena correção, que eu fui secretário de Meio Ambiente do município, da capital do Rio de Janeiro. E a água do Rio de Janeiro, da capital, né, ela vem toda de fora da cidade. Ela é disponibilizada através do sistema Guandu. Nós não temos fornecimento interno na cidade do Rio de Janeiro. Isso até um problema histórico da cidade. Nós não temos rios de grande vazão e os que temos nós poluímos muito cedo. Todos os rios e lagoas da cidade. Então a água que a gente usa é a água que vem do sistema Guandu. E esse sistema abastece a cidade, mas existem alguns problemas em determinadas regiões da cidade. Na Zona Oeste 2, que a gente chama, que é aquela região de Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, Cosmos, nós temos problema de fornecimento de água. Na concessão que foi feita agora, né, esse bloco não teve interessado. Então, acho que todo mundo ficou ciente, né, de que teve essa concessão do serviço em alguns blocos e esse bloco não teve interessado e a expectativa é que tenha uma nova licitação no final do ano para esse bloco específico e alguns outros municípios. A gente tem problemas na cidade também com abastecimento ali na região do Grande Meia, alguns pontos da Avenida Brasil, mas aí é problema de intermitência, a água não chega com pressão suficiente, tem alguns problemas que precisam de algum investimento. Esse local, né, onde existem esses problemas foi vencido pela AEGEA, que é a mesma operadora da Prolagos, lá na região dos Lagos. Nós temos na Barra, que é o bloco 2, que a Iguá venceu, precisa de investimento e de ampliação da rede por conta do grande crescimento demográfico ali na região da Barra. E a gente vai ter um desafio, né, nos próximos anos, que é como vai funcionar todas essas operadoras trabalhando num local que tem a mesma disponibilidade de água, né? A SEDAI vai continuar fornecendo a água e as operadoras vão estar fazendo esse serviço em determinadas regiões. E como isso vai
ocorrer, que é um grande desafio aí para frente, né? Tem o Instituto Rio Metrópole, foi criado para fazer essa gestão da área metropolitana. Então o Rio está inserido dentro de um contexto maior, que é dessa área metropolitana, e o Rio vai ter que se comportar junto com outros parceiros, né? Por exemplo, a cidade do Rio foi contra a modelagem do BNDES, da concessão, votou contra e foi voto vencido, e ela correu mesmo assim. Então tem um desafio também muito grande aí, porque essa região metropolitana não é um ente federativo como a gente conhece, né, da federação, do estado, dos municípios, é um novo órgão, né, criado para fazer essa gestão. E na parte de esgoto é mais complexo, porque nós temos, por exemplo, na Zona Oeste 2, nós temos uma concessão que a prefeitura fez. Essa área da cidade, a própria prefeitura fez a concessão, ela está em vigor e vai continuar dessa forma, e quem regula isso é Rio Águas, que é uma empresa municipal da prefeitura, ela que faz essa gestão. E todo o resto vai ser regulado pela Genersa. Então tem também essa dificuldade. E um grande desafio da cidade é fazer a rede chegar nas favelas, porque hoje a gente não consegue coletar o esgoto nas favelas, a gente tem muito problema de extravasamento também de rede, esgoto que vai cair na rede de drenagem, né, das águas pluviais, isso acaba dando aquelas línguas negras nas praias e poluindo os rios. Então tem todo esse problema, né? Esse problema de saneamento é relacionado com os problemas de urbanização, com o problema de saúde, de meio ambiente, e é um desafio, né? Um desafio grande. E, Bernardo, pensando agora no novo marco do saneamento, como que a cidade do Rio está se adaptando a essas exigências que a lei propõe e quais ações que foram tomadas após a aprovação dela pela cidade? Tem algumas metas, né, que foram criadas com o advento desse novo marco de saneamento. Por exemplo, até 2033 tem que ter 90% do esgoto coletado e tratado nas regiões metropolitanas. Então isso vai requerer um investimento, né, que esse novo modelo de concessão prevê. E o abastecimento de água de 99%. Então isso tudo vai requerer um investimento grande nisso. De qualquer forma, a gente tem que sempre lembrar que a gestão disso vai ser feita pela região metropolitana. Então tem esse desafio sempre presente. Uma coisa interessante do novo marco regulatório também, que vai impactar bastante positivamente, é em relação a estações de tratamento de esgoto, onde já existe rede próxima. Então, por exemplo, na Barra da Tijuca, alguns condomínios têm as ETEs próprias, a estação de tratamento de esgoto, ela recebe o esgoto do condomínio, trata e joga na Lagoa da Barra, por exemplo. E isso é um problema porque muitos condomínios, de madrugada, desligam a estação de tratamento e jogam direto na lagoa. Isso acontece. Eu, quando estive na secretaria, multei com fiscalização noturna. É muito difícil pegar esse tipo de infração, mas a gente conseguiu pegar alguns e multamos. E com o novo marco de regulamento, agora a gente vai poder cobrar que o condomínio ligue o esgoto dele na rede que está ali próximo ao condomínio. Então isso é uma coisa interessante que vai ser muito bom em termos ambientais, principalmente, que afeta bastante positivamente ali a região da Barra, por exemplo. E pensando agora que o marco ampliou essa responsabilidade do gestor municipal, quais são os principais pontos e desafios que você considera que devem ser enfrentados, então, para essa melhoria do acesso pelos gestores, no caso? Na prefeitura, né, tem um ponto de atenção constante, que é em relação a Rio Águas, que faz o monitoramento da concessão da Zona Oeste 2. Isso tem que continuar muito ativo. E uma outra questão que é em relação à governança dessa gestão metropolitana e como que o Rio vai se posicionar dentro desse novo ente que vai acabar regulando tudo. Então, lembrando que a água vai continuar fornecida pela cidade, do sistema Guandu, só que agora a gente vai ter um órgão gestor que vai ter um olhar para vários municípios da região metropolitana. Então, o Rio, antigamente, até tinha certa prioridade de recebimento de água, especialmente na Zona Sul, na Barra, e em outros lugares às vezes faltava. Então, essa disponibilidade de água que a gente tem que entender se ela vai ser suficiente para tudo, em todos os períodos, ou se a gente vai ter alguns problemas e como esses problemas vão ser geridos, né, dentro desse novo órgão que vai abraçar a região metropolitana toda, né? Um outro ponto também que nos chamou a atenção é que o marco ele torna obrigatório a criação de mecanismos e procedimentos de controle social. A gente sabe que no Brasil a cultura de dados ela está em desenvolvimento nos municípios, a grande maioria. Então, como que você vê que os gestores lidarão com essa necessidade de transparência?
É muito importante, né, ter esse tipo de interação, esse engajamento, né, com a sociedade. Na prefeitura, por exemplo, a gente tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o CONSEMAC, que ele se reúne em diversas câmaras técnicas para discutir os assuntos da cidade. Existe já a previsão de criação de um conselho que será gerido pela Agenersa, mas para a região como um todo. E eu acho que seria interessante ter um conselho próprio na cidade do Rio para discutir os assuntos específicos da cidade. É importante dizer também que tem outras responsabilidades que são da cidade, especificamente em relação à drenagem, por exemplo, em relação aos resíduos. Então, isso também tem a ver com toda a pauta de saneamento. Então, a cidade tem essa responsabilidade de estar discutindo isso, né? Questões de drenagem, de resíduo, ter esse conselho acompanhando todo esse processo, né? Que vai promover grandes mudanças na cidade, com investimentos chegando. Tem investimento previsto para despoluição ali do sistema lagunar da Barra, e a gente tem que acompanhar como isso vai ser feito, qual é o projeto para ali, quem está desenvolvendo, como que isso vai trazer o melhor benefício possível para a cidade. Então, esse tipo de engajamento social de diversos atores também do poder público é muito importante. Bernardo, eu queria te ouvir um pouco do que você acha do restante dos municípios do Rio de Janeiro em relação a se adaptar a esse novo marco. A gente falou dessa questão dos pequenos municípios. O Rio de Janeiro é uma capital grande e com capacidade estatal, mas eu queria te ouvir um pouco mais em relação aos pequenos municípios. A grande parte da arrecadação da cidade era da capital, né, do Rio de Janeiro. Alguns municípios menores, eles têm uma operação que é deficitária para operação. Então, na hora de designar os blocos que foram licitados, a modelagem acabou pegando parte da cidade do Rio de Janeiro, da capital, juntando com alguns municípios. Então, a empresa que opera o determinado bloco vai operar uma parte que é muito lucrativa, né, teoricamente, uma Zona Sul ou a Barra da Tijuca, por exemplo, junto com outros municípios que precisam de um investimento grande, precisam ampliar a coleta de esgoto, precisam ampliar o fornecimento de água e as redes todas. Então, esse foi o formato que foi desenhado, né, na modelagem. Eu acho que é um formato interessante porque você consegue universalizar, né, essa ampliação da rede para atender o novo marco regulatório. Eu estou super contemplado com a conversa, é uma conversa rápida mesmo, Bernardo, e te agradecer pela disponibilidade de conversar aqui com o CLP, parabenizar pelo seu trabalho à frente da Secretaria Municipal, que provavelmente a gente vai contar muito com a sua participação, que agora o CLP está cada vez mais envolvido em pautas ambientais, inclusive em breve lançaremos aí um ranking ESG, né? Então contaremos muito com a sua participação, quero agradecer. Obrigado, Guilherme, obrigado, Natália. Eu fui secretário de Meio Ambiente da capital até o final do ano passado. Hoje eu estou na Câmara dos Vereadores, num projeto de sustentabilidade dentro da Câmara, assessorando o presidente Carlos Caiado, que tem uma gestão muito dinâmica de modernização da Câmara e também muito atento a esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Então hoje essa é a minha nova função como coordenador desse projeto de sustentabilidade lá na Câmara, assessorando ele, que é dentro dessa mesma área também. Muito obrigado, viu, Bernardo? Obrigado. Um abraço a todos aí, os amigos do CLP. Sempre um prazer. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Este episódio pode ser encontrado no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Por meio das redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E na nossa página de doação você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. E lembrando que o link para acessar o Guia do Saneamento também está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais, leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até! Este podcast foi editado pela Maremoto.